tempo eu andei longe da tua vontade. Por muito tempo me calei, escondendo a verdade. Por muito tempo me escondi atrás da minha aparência, mas Jesus do céu olhou pra mim e as minhas máscaras caíram, e o seu amor fez-me enxergar o que eu sou e o que eu era. O seu amor fez-me enxergar o que eu sou e o que eu era. Não dá pra viver sem ti, não dá pra viver sem ti. Sem o teu amor eu não consigo. Não dá pra viver sem ti, não dá pra viver sem ti. Sem o teu amor eu não consigo. Por muito tempo eu andei longe da tua vontade. Por muito tempo me calei, escondendo a verdade. Por muito tempo me escondi atrás da minha aparência. E é isso aí, galera. Uma boa noite pra você. Está começando o Pacificador, segunda edição, produção. Olha aí que beleza. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Que bom que você já está aí do outro lado da telinha. Toda quarta-feira, como está escrito nesse slogan aqui, ó. Pacificador ao vivo. Eu aqui desse lado, você aí do outro lado da telinha comigo. Eu fico muito feliz com a sua presença. Digo pra você que é um privilégio poder estar aqui com você. Isso, som beleza, imagem beleza. Que bom que você já está aí do outro lado. O que eu quero trazer aqui hoje, sempre todo pacificador, nós trazemos um tema enigmático, um tema um tanto quanto diferente, um tema que você não escuta as pessoas falarem muito em outros lugares, mas nós vamos conversar sobre temas enigmáticos aqui no Pacificador. Hoje eu quero falar sobre React. O meu inglês é uma beleza, né? React ficou bonito. Mas o React significa reagir, reação, né? E isso é uma coisa que hoje a internet nos proporciona muito. Você reage toda hora aos vídeos, às mensagens e tudo que você recebe. E a pergunta que não quer calar hoje é a seguinte: e como que você está reagindo com as circunstâncias da sua vida? Isso mesmo. Bom seria se na sua vida e na minha vida, né, tudo desse certo. O salário viesse cada vez maior, não é verdade? Os amigos do trabalho fossem cada vez mais gente finas, as crianças que convivemos fossem cada vez mais educadas, atenciosas, né, prestativas, que o chefe gostasse da gente, lembrasse do nosso nome. Que o político que vencesse fosse só aquele que você torcesse, que o seu time não perdesse na estreia pro Bragantino. A vida não seria assim, se você só não quer isso, que a vida desse tudo certo, mas infelizmente não é assim. Infelizmente a vida ela traz momentos que exigem da gente uma resposta. Só que o problema das circunstâncias é isso. Muitas das vezes nós estamos reagindo de maneira errada e causando grandes problemas para nós mesmos, problemas para nossa família, problemas para quem está ao nosso redor. E o assunto de hoje
ele é objetivo, ele vai no ponto, vai aonde você precisa, onde eu preciso entender. Como assim? É impossível você não reagir às coisas que passam por você. Tirando aqueles memes engraçados, né? Que as pessoas já estão no meio da chuva, uns estão no meio da chuva comendo, igual meu sobrinho esses dias, no meio da chuva brincando, né? Na balança, daí a minha sobrinha falou assim, quando nada mais te atinge. Infelizmente, esse botão de desligar não existe no nosso inconsciente e tudo nos atinge. Tudo que nós reagimos é porque ele criou um impacto no nosso interior. Nós recebemos a informação, o nosso cérebro dissolve aquilo, digere aquilo e você reage de uma maneira. E esse assunto eu fiquei pensando, gente, porque quantas vezes nós nos arrependemos de como a gente age em certas circunstâncias. Deixa eu ver essa música aí, se não tá muito alto, produção. Tá boa de altura? Coloca baixinho, lá no fundinho mesmo. É isso, beleza, ótimo. Quantas vezes que você queria ter reagido diferente, mas não conseguiu? Às vezes uma pessoa fez alguma coisa pra você e você acabou reagindo de um jeito que você não queria. E isso lhe trouxe, assim, tristeza, raiva, irritação ou problemas que você não queria ter passado. Eu digo pra você que existe sim um manual de como reagir nas circunstâncias do jeito certo. Para que você livre você de qualquer estresse ou problema terceirizado pelas suas ações. Eu achei um texto muito interessante. Cara, Provérbios é um livro muito legal para você começar. Você não é muito leitor da Bíblia, ou se você lê de vez em quando, ou se você quer começar a ler a Bíblia, eu dou uma dica legal para você hoje. Comece por Provérbios. Provérbios traz textos impressionantes. E eu quero ler para você aqui em Provérbios 9 e 10, que fala sobre sabedoria. O que nós precisamos fazer para reagir corretamente nas circunstâncias e o perigo de nós não termos juízo. Você conhece alguém que não tem juízo? Que fala, meu Deus do céu, esse louco aí não tem juízo mesmo, esse cara não tem juízo. Infelizmente, muitas pessoas agem sem juízo. O que significa isso? Não pensam para agir, não fazem uma conjectura do que pode acontecer, agem e depois têm que enfrentar as consequências. O texto diz assim, para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. A sabedoria fará com que você viva uma vida mais longa. Se você for sábio, o lucro será seu. Se zombar de tudo, você mesmo sofrerá as consequências. Olha que texto extraordinário. Vamos começar. Vamos fatiar frase por frase para a gente se alimentar dessa rica palavra. Olha aí. Para ser sábio, primeiramente, tem circunstâncias que não são as suas forças que vão resolver. A sabedoria é uma chave mestra. Se você for uma pessoa sábia, no seu trabalho, você ganha aumento, você trabalha menos, você consegue produzir mais e você consegue ter um ambiente agradável com as pessoas que trabalham com você. Com o quê? Com a força? Não. Com a sabedoria. Então esse texto ele começa assim, Salomão escrevendo, né? Ó, preste atenção. Para vocês serem sábios, é preciso, primeiro, temer a Deus. O que é temer a Deus? Quem sabe você vive uma vida hoje que a tua vida inteira você temeu a Deus. Mas o teu temer a Deus, quem sabe, é ter medo de Deus. Sabia? Tem gente que tem medo de Deus. Tem gente que não serve a Deus. Não acredita que Deus existe, mas não tem uma comunhão, uma amizade com Deus. Esse temer a Deus aqui para ele é medo. Medo de Deus me castigar. Medo de Deus me mandar para o inferno. E não é isso que significa temer. Para ser sábio é preciso temer. Vamos puxar esse temer aqui para a questão de obedecer, a questão de adorar, a questão de você reverenciar. Temer a Deus nesse texto é colocar Deus no lugar certo da sua vida. Qual que é o lugar? É depois da sua família? É depois do seu trabalho? Depois da sua igreja? Depois do seu dinheiro? Não. Temer a Deus é saber que Deus é o primeiro que precisa ser lembrado, o primeiro que precisa ser adorado, o primeiro que precisa ser consultado nas circunstâncias. Isso é temer a Deus. Se você fizer isso na sua vida,
Olha o que o versículo fala. Para ser o quê? Sábio, é preciso, primeiro, temer a Deus. Ter Deus como seu Senhor, entendeu? Ter Deus como o seu dono. As pessoas não entendem muito isso. Robson, que frescura é essa de, como assim, Deus é meu dono, eu sou um produto? Não, você não é um produto, você é uma criação. Quem criou você não foi o Big Bang, meu filho. Pela palavra de Deus, quem nos criou foi Deus. Então, se ele nos criou, ele é o nosso proprietário, ele é o nosso dono. O que nós estamos fazendo com a propriedade de Deus? Estamos sendo sábios ou estamos agindo sem juízo na hora de cuidar da sua propriedade? E continua o texto dizendo, se você conhece a Deus, então você tem compreensão das coisas. Eu aprendo com esse texto que muitas das vezes nós agimos de maneira errada nas circunstâncias, porque nós não temos compreensão das coisas. Por não compreender as coisas, nós acabamos agindo de maneira errada nas circunstâncias. Exatamente isso. Esse é o ponto principal. A sabedoria fará com que você viva uma vida o quê? Mais longa. Para alcançar uma vida mais longa, é necessário que a sabedoria faça parte dos seus dias. E para que a sabedoria faça parte dos seus dias, da sua bagagem, do seu alimento, do seu oxigênio, é necessário, primeiro, antes de qualquer coisa na sua vida, você aprender a temer a Deus. Se você for sábio, o lucro será seu. Se zombar de tudo, você mesmo sofrerá as consequências. Esse texto é muito fácil de entender. É necessário vivermos com sabedoria. Se você souber compreender, você consegue viver mais. O lucro das circunstâncias sempre vai ser teu e você vai alcançar êxito nos seus objetivos. Mas para alcançar sabedoria, para ser sábio, primeiramente, precisamos temer a Deus. Então eu peguei 5 circunstâncias e o que a Bíblia fala de como nós deveríamos reagir a essas circunstâncias, ok? A primeira situação que eu trouxe já aconteceu com você. Como você reage quando você descobre que alguém falou mal de você? Como que você reage a isso? Já aconteceu? Ah, com certeza já aconteceu, né? Lá no teu trabalho, quem sabe na sua igreja, na sua família. Como que você reage? Você acabou de descobrir. Nossa, falaram mal de mim. Ou pior ainda, vem aquela sua pessoa, né, seu amigo, ou às vezes não é muito amigo, mas conta pra você, olha, rapaz, fulano de tal falou mal de você. Ou fulana de tal falou mal de você. Como que você reage quando você descobre que alguém falou mal de você? Primeiro conselho que eu posso trazer, primeira dica, é cuidado com quem está contando que falaram mal de você. Porque às vezes a pessoa que falou mal para você, para essa pessoa, né? Ou contou numa circunstância que essa pessoa escutou essa terceira pessoa falando mal de você, quem sabe a sua reação vai ser repassada para essa pessoa também. Do mesmo jeito ou até maior, mais complicado de como você reagiu. Então, primeiramente, tome cuidado com quem anda contando para você que pessoas falaram mal de você. Agora, a minha pergunta é o seguinte, quando você descobre que falaram mal de você, como você reage nessa circunstância? Sabe o que diz em Levíticos 19, 18? Olha que interessante. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Olha que texto interessante. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Robson, eu descobri que falaram mal de mim. Como eu devo reagir a isso? Não procure vingança. Não guarde rancor dessa pessoa que te contou e também não guarde rancor dessa pessoa que falou mal de você. Entendeu? Mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Segunda circunstância. Segunda situação que pode com certeza acontecer com você. Quando você fica doente, dói.
Como diz o meu pai, ih, rapaz, eu tô maleixo. Quando ele fala que tá maleixo, é porque ele tá mal de gripe, mal de saúde mesmo, não tá bem. E eu pergunto pra você, quando você fica doente, como que você reage? Gente, tem gente que acaba o mundo quando fica doente. Fica nervoso, bravo, estressado, não aceita ficar doente. Tem umas pessoas que sofrem com isso. E eu fiquei pensando em mim mesmo. Gente, quando eu peguei ficava com gripe, dor de garganta, que eu precisava ir trabalhar com alguma enfermidade normal, como eu reagia mal, ficava estressado, irritado. E o mais interessante, que essas coisas você não fala pra esposa, pra mãe, pros amigos, porque parece ser uma coisa meio idiota, meio imbecil, né? O quê? Eu ficar bravo de ficar doente, mas isso trazia pra mim uma coisa terrível por dentro. Me judiava demais. Eu ficava muito estressado, eu não queria expressar e contar pras pessoas, mas eu ficava muito mal com isso. E aí, quando eu peguei Covid, que realmente era uma coisa muito séria, aí que eu percebi como eu agia errado nas pequenas coisas. Naeli, é você que tá aí? Você quer dizer oi pro pessoal? Vem aqui, amor. O papai tava falando, olha quem que veio aqui hoje. Manda uma boa noite pro pessoal aí. Boa noite. Meu Deus, como você tá grande, princesa. Olha, ele tá da minha altura já, meu Deus do céu. Olha, esse aqui é o pacificador, não é o vendedor. Você viu? Live nova. Manda um tchau pro pessoal aí. Tchau. Lindona. Essa é a minha princesa, ela veio ali, botou a carinha. Eu falei pra ela esperar um pouquinho, que eu tava lendo o texto. E aqui a segunda circunstância. Hoje nós estamos falando sobre reação, como reagir. Às vezes, nós, por pequenas coisas, acabamos perdendo a nossa paz, literalmente. Perdendo literalmente a nossa paz. E quando ficamos doentes, alguma enfermidade alcança. Eu lembro quando eu pegava a gripe, eu ficava nervoso, quando eu ficava com dor de garganta, eu ficava bravo, estressado. Meu temperamento é muito, sabe, sanguíneo mesmo, né? Mas quando eu peguei Covid, que eu quase morri, que eu não podia ficar perto, abraçar os meus filhos, eu não podia sair do meu quarto, fiquei em isolamento, com 12 dias, eu precisei ir ao regional aqui de Guarapuava com meu pulmão mais de 50% tomado, lá não conseguia levantar da cama, aí eu precisei aprender a reagir corretamente numa circunstância de enfermidade. Sabe o que Romanos 5:3 diz para nós? Diz assim, e também, olha que texto forte, gente. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. E a paciência traz a aprovação de Deus. E essa aprovação cria em nós a esperança. Você consegue fazer isso na sua vida? Você já fez isso? Como assim, cara? Se alegrar nos sofrimentos? Sim, gente. O problema de nós agirmos incorretamente é as consequências que as nossas reações trazem para nós. A pior coisa que pode acontecer é você colher os frutos amargos das suas reações erradas. Por isso que a Bíblia nos ensina como reagir em qualquer circunstância que você possa imaginar. A pior coisa que tem é você reagir errado, plantar uma semente amarga e ter que comer um fruto amargo da consequência da sua reação errada, as seguintes circunstâncias que a vida trouxe a você. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. E eu te digo uma coisa, ser uma pessoa paciente é um benefício enorme. Quando fecham você no trânsito e você tem paciência, você resolve o problema sem falar nada. Quando alguém mal educado xinga você sem você dever nada, você nem fez nada, a pessoa te xinga ou quer te ofender ou quer brigar com você. Se você aprendeu a agradecer pelo sofrimento, sabe? Você já criou paciência, você vai saber reagir de uma maneira muito prudente na hora da afronta. O que mais? Quando produz paciência, essa paciência, ela traz a aprovação de Deus. Gente, tudo na nossa vida é importante, mas o mais importante é você reagir a uma circunstância e essa sua reação trazer para você a aprovação de Deus. Isso é maravilhoso. Robson, como que eu posso fazer?
para alcançar a aprovação. O que é trazer a aprovação de Deus? É Deus olhar para você e falar: eu aprovo isso que você fez. Isso que você fez, eu aprovo. É Deus aprovando. Se alegre nos sofrimentos. Seja grato a Deus pelas circunstâncias. Não murmure, sabe? Não braveje, não fale bobeira, o que não é necessário, mas se alegre no sofrimento. Quando você é grato a Deus nos momentos felizes e consegue ser grato a Deus nos momentos difíceis também, você vai produzir paciência para os seus dias. E essa produção de paciência traz a aprovação de Deus. E essa aprovação de Deus, aprovação, não provação, essa aprovação de Deus, escute, cria esperança dentro do seu coração. Eu falei primeiro sobre quando nós descobrimos que falaram mal de nós, como que nós devemos reagir. A segunda coisa que eu falei foi quando nós ficamos doentes mesmo, como que nós devemos reagir nos sofrimentos. E a terceira coisa agora é aquela criança terrorista. Todo mundo tem o sobrinho que toca o terror, gente. Todo mundo tem o filho de um amigo que é bagunceiro. Ou todo mundo tem em casa. De cada 2 irmãos, não adianta. Um faz bagunça, o outro pode ser mais quietinho. Mas toda casa tem uma criança terrorista. Toda casa tem uma criança bagunceira. Toda família tem uma criança que sai do padrão, que faz bagunça, que chama atenção, que derruba as coisas, que come o que não deve, que abre a geladeira, que faz barulho. Como que você reage a isso? Eu já vi muita gente sair da igreja numa reunião por causa que uma criança estava chorando. Eu já vi muita gente sair embora porque o filho quebrou uma coisa na casa dos outros. Eu já vi muita gente magoar as pessoas e os amigos por não ter paciência com os próprios filhos, ou pior, com os filhos das outras pessoas. Com as criancinhas. Como que nós devemos reagir? Qual é a maneira certa de reagir quando alguma criança faz bagunça, quando o seu sobrinho é bagunceiro, aquela criança que você não está acostumado com aquele barulhão, enfim, tão diferente dos seus filhos, ou quando os seus filhos também estão assim, numa vibe de fazer bagunça, de querer responder, ser mais difícil de lidar. Até para isso nós encontramos um texto que nos ensina como reagir com esse tipo de crianças. É normal sempre ter uma criança que faz mais bagunça que as outras. Lá em Provérbios 22:6 está escrito o seguinte: ensine a criança no caminho que ela deve andar, e ainda quando essa criança for velha, não se desviará dele. Você, com certeza, deve lembrar de algum adulto que quando você era criança que te fez alguma coisa que você ficou triste. Mas também, eu tenho certeza que você lembra de algum conselho que o seu pai te deu quando você era criança que mudou a sua vida. Eu tenho certeza que você, quem sabe hoje, tem o eco da voz da sua mãe, do seu pai, que ensinou você a agir corretamente numa circunstância, e isso até hoje você lembra. Então, reaja diferente quando tem uma criança bagunceira, quando a criança está fazendo, sabe, barulho, bagunça, quem sabe é da sua família, ou quem sabe não seja nem parente seu. Mas até para isso, a Bíblia nos ensina a reagir corretamente. Ensina essa criança o caminho que ela deve andar. Que mesmo depois que essa criança for velhinha, for adulta, for adolescente, enfim, alcançar a sua maioridade, ela não vai se desviar dele, porque ela foi ensinada. Quem sabe você, ao invés de esbravejar, brigar, ficar nervoso, um dia você tirar um tempinho, dar atenção para essa criança e ensinar o caminho de Deus para ela, vai mudar a vida dessa criança. Então reaja dessa maneira, reaja corretamente. Sabe, não fique só do lado dos estressados. Tenha paciência, tenho certeza que isso vai ser maravilhoso. Para você, quando você for passar uns anos e você ver essa criança bem, servindo a Deus, sendo uma boa pessoa, um bom cidadão, essa criança vai sempre lembrar do bom conselho que você trouxe a ela. Outra circunstância, quando alguém te afronta em público, como que você reage quando alguém vem falar de você em público? Porque a maioria das pessoas que falam mal da gente, falam escondido. Mandam umas indiretas no Facebook, né? Ou falam pros amigos, falam pros conhecidos. Mas você já passou por uma circunstância de alguém apontar o dedo na tua cara e falar mal de você em público? Já aconteceu isso?
Ou pior ainda, não aconteceu, mas você já pensou se isso acontecesse com você? Lá no seu trabalho, um dia um colega de trabalho pegar e parar a galera e começar a falar assim, ó, fulano aqui fez isso porque não presta, porque isso, porque aquilo, e você não dever aquilo, você não ter feito, você será acusado injustamente e em público. Como será que como será que você, como que nós reagiríamos a uma circunstância dessa? E isso pode acontecer conosco. E eu tenho um texto extraordinário. Eu tenho aqui a resposta. Se Deus o livre isso acontecer com você um dia, alguém te expor, te afrontar em público, a Bíblia nos ensina como reagir para essa circunstância também da maneira correta. Sabe aonde? Tiago 1,19, está escrito assim: meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir e tardios para falar, e também tardios para irar-se. O que significa isso? Seja pronto para ouvir, nem que seja uma afronta, nem que a pessoa esteja falando que não deve, te afrontando, querendo briga, querendo que você quebre uma garrafa e vá para cima. Se isso acontecer, o conselho do seu pai, quem sabe, seja diferente. Eu respeito. Quem sabe você tem uma concepção diferente de como reagir. Quem sabe a vida te ensinou a ser de um jeito diferente. Tudo bem, eu respeito o que você viveu, o que você pensa. Mas eu trago uma opção de reação aqui, segundo a palavra de Deus, que é o nosso GPS mais correto que existe. Quando alguém te afrontar em público, lembre de Tiago 1,19. Seja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para se irar. E a quinta pergunta agora é como você vem reagindo quando alguém te magoa. Gente, quando alguém magoa a gente, e principalmente quando essa pessoa que magoou a gente faz parte do nosso convívio, faz parte das pessoas que convivem com a gente, amigos, familiares, a mágoa às vezes é mais difícil de lidar do que a afronta em público. Como que você está reagindo a essa mágoa que você traz dentro do seu coração? Já te magoaram, já aconteceu que não devia. A pessoa já te traiu, já falou mal de você, já te xingou. Enfim, essa circunstância que aconteceu magoou o seu coração. Como você está reagindo a essa mágoa causada por outra pessoa na sua vida? Se você, como a maioria das pessoas, 99% das pessoas, lembra dessa mágoa na hora de tomar banho, lembra dessa mágoa na hora que você acorda, lembra dessa mágoa na hora que você vai trabalhar, na hora que você vai tomar um café, tá tudo que quando você menos percebe, essa mágoa vem na sua cabeça, dói o seu coração de novo. Eu digo a você que você está causando um dano terrível para você, um dano terrível para o seu coração. Só que é algo que parece que não tem saída, sim ou não? Robson, mas não fui eu que fiz nada, a pessoa que fez e me magoou. E essa pessoa não veio me pedir perdão, nunca vai vir falar comigo e eu estou sofrendo, estou magoado, e não sei como agir nessa situação. Eu trago para você um texto, para que eu aprendamos a reagir a essa pessoa que nos magoou, ou agir corretamente em razão a essa mágoa. E esse texto está escrito em Efésios 4:31 e diz assim: abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva. Qual que é a palavra? Abandone. Aqui não é Deus falando, eu vou tirar. Escute isso. Abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. O que eu aprendo com esse texto é a primeira palavra que nós lemos. Não está escrito assim o seguinte: abra o seu coração que eu vou arrancar toda amargura, todo ódio e toda raiva. É aí que as pessoas se confundem. Robson, então você está querendo dizer que Deus não vai tirar essa amargura, esse ódio, essa raiva de mim? Não. Isso aí que é o problema. Deus faz coisas impossíveis. Nós fazemos as possíveis. Meu Deus, é básico. Só que é difícil de fazer. Entenda o texto. Abandone. O que é abandonar?
Você tem uma coisa na sua mão que você tá levando e tá pesado. A tua mão tá cansada, o teu braço tá esticado já. Você tem duas decisões a fazer. Você pode decidir pegar esse peso que você está carregando, abandonar no lugar e soltar esse peso e continuar caminhando sem esse peso nas mãos, ou você pode escolher levar esse peso com você pro resto da sua vida. Só que isso vai te prejudicar. Olha que interessante o texto. Abandonem toda amargura, ódio e raiva. O sentimento de amargura, o sentimento de ódio e o sentimento de raiva, ele continua produzindo danos em nós enquanto nós escolhemos continuar carregando eles com a gente. Então, existe sim a possibilidade de você abandonar a amargura, abandonar o ódio e abandonar a raiva. Robson, mas eu tô lá tomando banho e eu não quero pensar naquilo que me fizeram, naquela mágoa que eu tô sentindo no meu coração. E quando menos quando menos eu penso, eu tô pensando, lembrando e sofrendo novamente. Você precisa rejeitar essa mágoa, rejeitar esse ódio, essa raiva e abandonar. A palavra do texto é abandonar. Guarde isso no seu coração. Isso é fácil? Não é fácil. É difícil. Mas pense numa sacola bem pesada. Tem rolamento de carro ali dentro. Sabe aqueles pesos de carro? Tem mola, ferro nessa sacola. Essa é a sacola da amargura, do ódio e da raiva. Você decide levar ela com você ou abandonar esse peso em algum lugar do seu passado. É uma escolha nossa. O versículo diz assim, Efésios 4:31. Abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva. É uma questão de você abandonar. E continua o texto. Nada de gritarias, insultos e maldades. Quando nós levamos conosco amarguras, ódio e raiva, a reação que o nosso coração vai produzir se nós estamos amargurados com ódio e com raiva é gritaria, insulto e maldade. Olha que coisa triste isso. Magoaram você. Você não está sabendo lidar com essa situação de amargura, de mágoa, e essa mágoa está fazendo você agir errado com os seus familiares, com os seus amigos, com as pessoas próximas de você. As pessoas que estão ao seu redor estão sendo afetadas pela mágoa que uma terceira pessoa causou em você. Por que, Robson? Mas eu não quero fazer isso. Eu chego a um ponto de estresse, de tristeza, de amargura, que eu acabo descarregando, descontando dos meus filhos, do meu marido, esposa, na minha família. Por que que isso acontece? Porque você não decidiu abandonar essa sacola pesada da amargura, do ódio e da raiva. O primeiro passo para você se libertar disso, dessa amargura, de pessoas que magoaram você, é você abandonar a amargura, o ódio e a raiva que você está reagindo na situação. Porque se você não abandonar, você vai agir com gritaria, insulto e maldade. Você vai se tornar uma pessoa má por causa da maldade que te fizeram. Esse é o objetivo de quem faz o mal para você. Que você se torne mal igual ela, igual ele. E isso você não vai fazer. Você vai abandonar de uma vez por todas esse ódio, essa amargura e essa raiva hoje. Você vai decidir abandonar essa sacola e continuar a sua vida. Olha o que continua. Pelo contrário, sejam bons, sejam atenciosos um para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Infelizmente, eu tenho algo a te dizer nessa noite, nessa oportunidade aqui, nesse pacificador. Essa pessoa que fez mal para você, que te magoou, tem uma possibilidade de 99% dela não voltar a pedir perdão para você. Infelizmente. Dela seguir a vida dela fingindo que ela não fez nada e fingindo que nada aconteceu. Aí a minha pergunta é o seguinte: você vai continuar carregando essa sacola pesada da amargura, do ódio e da raiva até quando na sua vida? Ah, mas isso está prejudicando a pessoa que me magoou. Não está prejudicando. Quem magoou a gente segue a vida e deixa a gente sofrendo.
É uma escolha minha e sua, abandonar ou não tudo isso. Mas como que eu faço isso, Robson? Pare de esperar essa pessoa vir pedir perdão para você. Perdoe essa pessoa. Jesus Cristo, o maior exemplo de perdão, quando foi pregado numa cruz para ser crucificado inocente. Se ele tivesse feito os crimes que falaram que ele cometeu, ainda ele estava sendo crucificado por um erro, mas não. Ele estava sendo crucificado inocente. Antes de morrer, ele olhou para as pessoas que gritaram: crucifique, crucifica-o. Olhou para Deus e falou: Pai, perdoa essas pessoas aqui. Elas não sabem o que fazem. E se libertou. Se Jesus tivesse olhado para quem mandou crucificá-lo e ficado magoado, ele não tinha conseguido cumprir a missão que era morrer por mim e por você, para que a gente tivesse chance de alcançar uma vida eterna um dia. Sabe? Se libertar desse mundo terrível que um dia vai acabar, você sabe disso. Mas Jesus olhou para quem mandou crucificar ele e falou assim: Pai, perdoa, eles não sabem o que eles estão fazendo. Eu sei que é um exemplo muito forte para mim usar aqui. Porque quem sabe a nossa circunstância de mágoa seja algo muito simples. Mas Jesus não se alegra do teu sofrimento. Deus não se alegra dessa mágoa estar apodrecendo o teu coração. Entenda que esse sofrimento Deus não quer que você carregue. Então, decida hoje, de uma vez por todas, abandonar toda amargura, todo ódio e toda raiva. Para que você não haja com gritaria, insulto e maldade com quem vive perto de você. Mas pelo contrário, seja bom. Continue sendo essa pessoa boa que você é. Atenciosa para as pessoas que estão perto de você e para os outros. Até mesmo aquelas pessoas que não te conhecem. Não deixe quem te magoou mudar quem você é. Não deixe que a mágoa que criaram em você, o mal que fizeram para você, não deixe que isso mude você. E você acabe se tornando uma pessoa amargurada, uma pessoa má. Não deixe isso acontecer. Continue sendo essa pessoa boa e atenciosa que você é. E outra coisa, aqui está a chave de tudo para finalizarmos nessa noite. Como reagir, Robson, quando alguém me magoa? Como reagir com a mágoa, Robson? Como que eu vou reagir com a mágoa? E perdoem uns aos outros. Assim como Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo, perdoou você. Magoaram você, me magoaram. Como eu devo agir? Perdoe uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, já perdoou vocês. O versículo começa dizendo: abandone toda amargura. Deus já te perdoou. Não carregue esse peso da mágoa, do ódio e da raiva com você. Mas ele não vai vir pedir perdão, ela não vai vir pedir, não vai. Perdoe você e siga a sua vida. Siga a sua vida leve. Saiba que essa mágoa, essa amargura, essa falta de perdão é uma sacola muito pesada que você carrega com você. Mas é você que decide abandonar isso no caminho e seguir a sua vida mais leve, mais feliz e mais liberta ou mais liberto. Eu quero finalizar o Pacificador de hoje com uma frase que eu escrevi aí no Facebook, você deve ter visto, que diz assim: ofereça aos outros apenas o que você ficaria grato em receber. Isso é reagir corretamente nas circunstâncias. Nunca dê para alguém o que você não gostaria de receber. Nunca ofereça para alguém aquilo que você não gostaria que oferecessem para você. Este é um grande segredo de quem teme a Deus e é sábio na hora de reagir nas circunstâncias da sua vida. E uma boa noite para você que passou comigo mais uma horinha aqui do Pacificador, ao vivo aqui pelo Facebook. Saiba você, se você não sabe, que toda quarta-feira, a partir das 21 horas, estamos ao vivo aqui pelo Facebook, trazendo uma palavra reta, objetiva para o seu coração. Beleza, gente? Deus te abençoe. Desejo a você um restante de semana maravilhoso e que essa palavra encontre morada. Fique aí no seu coração.
é muito importante sabermos reagir corretamente nas circunstâncias que a vida traz para nós todos os dias, tá bom? Ó, um beijo no coração, Deus abençoe sua vida, até semana que vem, e se você por acaso chegou no final, volta aí daqui 2 minutinhos, a live está disponível, completa, tanto aqui no meu Facebook, quanto no meu canal do YouTube, Robson Freitas também, você pode acompanhar e participar desde o começo dessa rápida meditação que trazemos aqui para você nessa noite. Beleza, gente? Deus abençoe, muito obrigado pelo seu carinho, da sua audiência. Eu tenho certeza que essa palavra vai ficar aí no seu coração. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Por muito tempo eu andei longe da tua vontade. Por muito tempo me calei, escondendo a verdade. Por muito tempo me escondi atrás da minha aparência, mas Jesus dos céus olhou pra mim e as minhas máscaras caíram e o seu amor fez-me enxergar o que eu sou e o que eu era. Seu amor fez-me enxergar o que eu sou.